Então vamos falar agora sobre o problema da tangente, que é um problema muito importante em diversas aplicações, que é o problema de você definir uma reta tangente a uma certa curva. Aí você pode perguntar, mas isso tem alguma aplicação em alguma coisa? Mas tem bastante aplicações, que a gente vai falar sobre isso em próximas aulas. Mas vamos ver que problema que é esse, afinal de contas. Então, primeiro, né, a palavra tangente, ela vem do latim tangens, que significa tocando. Então, dessa forma, uma tangente a uma curva é uma reta que toca essa curva. Mas ela toca essa curva de um jeito muito especial, que a gente vai tentar definir aqui agora. Então, para início de conversa, suponha que você tenha uma circunferência e um ponto nessa circunferência. Alguém aqui saberia dizer o que seria uma reta tangente a essa circunferência nesse ponto? É uma reta que ela vai tocar, né, esse ponto, mas vocês sabem que provavelmente não é essa reta daqui, né? Essa reta aí ela não é tangente naquele ponto. Isso aí tem até o nome, né? Você sabe o nome desse tipo de reta assim? Que corta em dois pontos? É uma reta secante. Tem que ser uma reta secante. Então, vocês intuíram certo de que de fato, isso aí não é a reta tangente a essa circunferência. Mas se a gente começar a inclinar ela, inclinar, vai chegar um momento e aí sim ela vai se tornar a reta tangente, certo? Então foi isso que vocês pensaram quando eu falei em reta tangente, não foi? Beleza. Então, é muito comum a gente usar a definição de uma reta ela é tangente à circunferência se ela toca a circunferência em um único ponto. E dada uma circunferência, qualquer reta, ela tem três opções. Ou ela não vai tocar a circunferência em nenhum ponto, ou ela vai tocar a circunferência em um único ponto, ou ela vai tocar em uma circunferência em exatamente dois pontos. O que a gente viu aqui no começo, a gente tinha uma circunferência, a gente tinha uma reta que tocava a circunferência nesse ponto que é o ponto desejado e nesse ponto daqui. Mas ao mudarmos a inclinação dessa reta, obtemos uma reta que toca a circunferência em um único ponto, e aí sim nós temos uma reta tangente à circunferência. Agora vamos tentar estender essa definição para outras curvas qualquer. A circunferência pode ser pensado como uma curva, mas você pode ter outros formatos de curva e você pode estar interessado em definir o que seria uma reta tangente a essa curva em um dado ponto. Então vamos traçar aqui uma outra curva, beleza? E vamos traçar um ponto em cima da curva. Beleza. Aí a pergunta é, o que seria aí uma reta tangente a esse ponto? A gente poderia pensar assim, é uma reta que vai tocar essa curva apenas nesse único ponto, né? Será que essa definição funciona? Não funciona, né? Por exemplo, se eu traçar essa reta daqui, ela só toca a curva em um único ponto, mas só que ela não parece ser uma reta desse tipo daqui, né, com relação à nossa curva. A impressão que dá é que teria que ser uma coisa mais ou menos nessa direção daqui, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode inclinar aqui a reta. E aí ela vai chegar no momento onde ela vai ficar no que a nossa intuição diz o que seria uma reta tangente. Mas observa que ele toca em dois pontos. Então, essa definição de tocar em dois pontos, ela não é muito boa. Para a circunferência serve muito bem,
mas para outros tipos de curva pode muito bem não servir. Então, para algumas curvas vai servir, para outras não vai servir. Como é o caso nessa curva aí, nesse ponto, a definição de tocar em um único ponto não vale aí para essa reta tangente a essa curva. Então, nosso objetivo aqui nessa aula de hoje é a gente tentar formalizar uma maneira precisa de você definir o que é uma reta tangente a uma curva. E adivinha só, nós vamos utilizar o que nós vimos sobre limites de funções. Então vamos ver um exemplo aqui que pede para a gente calcular a reta, uma equação da reta tangente a parábola y igual a x² no ponto P11. O que você precisa para definir uma reta? Existe duas opções. A gente vai ter que ter pelo menos duas informações sobre essa reta para poder a gente conseguir definir essa reta. E a gente tem duas opções bem interessantes de informações que seria o suficiente para poder definirmos uma reta. Uma delas é a opção 1, conhecermos dois pontos distintos da reta. Se você conhece dois pontos da reta, vocês concordam que, se eu tenho dois pontos distintos, quantas retas que passam por esses dois pontos? Oi? Tem como duas retas distintas passar por dois pontos? Não, né? Todos concordam? Olha só, se eu pegar um único ponto, eu posso ter várias retas diferentes que passam por esse ponto. Por exemplo, quando a gente fez aqui o exemplo da tangente ali acima, a gente inclinou a reta, então você teve ali várias retas que estavam passando por um único ponto. Reta de inclinação diferente. Mas se eu pego um outro ponto, vocês conseguem imaginar que, primeiro, né, essa reta vai ter que ligar um ponto ao outro. E se duas retas ela coincide nesse segmento de reta, então ela vai ter que coincidir por toda a extensão dela. Então, dado dois pontos distintos, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Então, se você tem dois pontos, essas duas informações elas são suficientes para você definir uma reta de maneira única e precisa. Então, a primeira opção para você traçar uma reta é você conhecer dois pontos distintos. Mas existe uma outra opção. A gente viu que aqui, por exemplo, nessa reta aqui, né, você tem aqui diversas retas, né, que está passando por esse ponto. E agora, o que distingue todas essas retas? Seria a inclinação dela. Então, se você definir o ponto onde ela passa e você definir qual é a inclinação dela, você fixa a reta. Você fala assim, eu quero uma inclinação totalmente horizontal. Então, nesse caso, só vai existir uma única reta com inclinação horizontal que passa por esse ponto. Só existe uma. Então, se você define a inclinação, por exemplo, eu quero uma inclinação vertical. Quer dizer, aqui não vai vertical não, mas assim, eu quero essa inclinação aí. Então, só vai existir uma única reta que passa por esse ponto e que tem essa inclinação. Então, a nossa segunda opção seria conhecermos um ponto da reta e conhecermos a inclinação da reta. Então, com essas duas informações, também conseguiríamos definir uma reta. E existe formulazinhas que você consegue utilizar com essas informações, que você consegue escrever a equação da reta. Você consegue escrever y igual uma função de x, de modo que o gráfico dessa equação aí vai ser uma reta. Bom, o nosso exemplo, ele quer que você calcule a reta tangente à parábola y igual a x² no ponto
P igual a 1. Então, aqui eu tenho x igual a 1 e y igual a 1. Então, aqui nesse caso, nós só temos uma única informação, que é um ponto onde essa reta passa. Mas a gente não tem um outro ponto, um segundo ponto, e a gente não tem a inclinação. Então, a gente vai tentar tratar esse problema aqui para ver uma forma da gente conseguir descobrir a equação dessa reta, ou seja, uma forma de podermos definir com precisão o que seria essa reta que é tangente à parábola e que passa por esse ponto, já que a gente só tem, a princípio, a única informação de que ela passa pelo ponto 1. Mas aí agora, a informação de que ela é tangente à parábola y igual a x², essa informação nos vai ser muito útil para a gente conseguir traçar essa reta, apesar de não conhecermos a princípio um outro ponto dela e não termos a princípio a inclinação dela. Então, para poder iniciarmos a discussão, vamos traçar aqui o gráfico da nossa parábola. E vamos marcarmos o ponto aqui no x igual a 1, que é o ponto onde queremos encontrar a reta tangente. Então, ó, a princípio, a gente não conhece nenhum outro ponto dessa reta tangente. Mas você já consegue imaginar mais ou menos como é que seria aí aonde que estaria a reta tangente, não consegue? A gente provavelmente vai ser uma reta que vai passar mais ou menos por aqui, assim, ó. Mas a princípio, vamos fazer o seguinte. Vamos traçar um outro ponto aqui no gráfico, na coordenada x. E aí, o que acontece? Se eu tenho esse outro ponto, eu consigo definir uma reta que passa por esse ponto e por esse ponto. Então, como eu falei aqui, né, se você tem dois pontos, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Então, vamos traçar aqui uma reta. Beleza. Agora, olha só. O que aconteceria se eu pegasse esse ponto, se eu pegasse esse x aqui, esse ponto aqui, e eu movesse ele para perto desse ponto daqui? O que aconteceria com essa reta daqui? Alguém tem algum palpite? Oi? Se transformaria em outra reta, mas assim, essa reta aí, ela se aproximaria de qual sentido aí? De qual direção? Conforme o x, conforme esse ponto aqui, ele for andando aqui pela curva. Então, assim, tenta imaginar aí esse ponto em algum outro lugar, imagina como que seria a reta. Bom, se eu deslocar o ponto aqui, ó, o que está acontecendo com a reta? Se o x se aproxima do 1, o que acontece com a reta? Oi? Está mudando a inclinação e conforme ela vai se aproximando do 1, o que você me diz aí dessa reta com relação o que seria essa reta em relação ao gráfico, em relação a esse ponto daqui? O que a questão ela pede para a gente? Ela pede para encontrar uma equação da reta tangente à parábola y igual a x². Aqui nós temos a nossa parábola. E a questão pede para encontrar a reta tangente no ponto x igual a 1, y igual a 1, que seria esse ponto daqui. E aí, a reta tangente, nesse ponto, vocês conseguem visualizar como é que seria a reta tangente aí? Alguém consegue?
essa reta aí que está desenhada, ela é uma reta tangente nesse ponto daqui? Então, como é que teria que ser, como é que teria que estar a reta para poder ela ser tangente a esse ponto daqui? Oi? Tá, você quer dizer que esse ponto, esse x aqui, teria que estar aqui? Sim, de fato é isso que a gente quer que eu quero que vocês concluam. Mas assim, a questão é que a reta tangente aqui, ó, essa reta que eu desenhei, ela tem essa inclinação daqui. A reta para ser tangente, ela teria que ter uma inclinação assim, ó. Concorda? Uma reta que passa por aqui assim, vocês concordam que essa sim seria uma reta tangente? E o que acontece quando esse x aqui, ele se aproxima do 1? O que acontece com a reta? Ela se aproxima de qual reta? Da reta tangente, né? Então, quando o x se aproxima do 1, essa reta aqui, que é chamada de reta secante ao gráfico, vai se aproximar da reta tangente. Ou seja, quando o x tende a 1, a reta secante tende à reta tangente. Então, era isso que eu queria que vocês concluíssem. Se eu tiver aqui, vai ser quase a tangente, mas ainda não é a tangente. Mas aí, se eu me aproximo, se aproximo o x do valor 1, a reta secante se aproxima da reta tangente. Então, para a gente resolver o problema de encontrar a equação da reta tangente, vamos seguir alguns passos aqui. O passo 1, escolhemos um ponto qualquer diferente de P igual a 1, 1 da parábola. Então, a princípio, nós temos esse ponto aqui, que é onde a gente quer encontrar a reta tangente, e aí a gente escolhe um outro ponto da parábola que seja diferente desse ponto original. Então, para fazer isso, basta escolher um x diferente de 1 e tomarmos o ponto Q de coordenadas x e x quadrado. Então, esse ponto aqui, ó, ele tem a coordenada aqui no eixo horizontal com o valor x. Então, como ele está em cima do gráfico da parábola, esse valor aqui no eixo y, correspondente a esse ponto daqui, vai ser x quadrado. Então, se aqui é x quadrado. Aqui no caso desse ponto daqui, né, aqui seria 1, e aqui também seria 1, porque 1 ao quadrado é igual a 1. Então, se eu tenho x aqui, a altura aqui no eixo y vai ser x quadrado. Então, esse aqui é o nosso ponto Q que nós escolhemos, que nós escolhemos aqui para poder tentar encontrar a reta tangente. E aí vamos agora para o passo 2, que seria calcular a inclinação que passa por da reta que passa por esses dois pontos. Então, o que é a inclinação de uma reta? Basicamente se o seu ponto aqui ele se deslocou daqui até aqui, ó, então observa que nós tivemos um deslocamento aqui no eixo x e tivemos um deslocamento aqui no eixo y, um deslocamento vertical. Aí, se você pega esse deslocamento vertical e divide pelo deslocamento horizontal, essa razão ela te dá a inclinação da reta. Observe que ao traçar um segmento horizontal aqui e depois um segmento vertical aqui, vocês conseguem visualizar um triângulo aí? E esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, onde esse ângulo daqui vai ser de 90 graus.
Então, ao fazer esse comprimento aqui, que seria um lado do triângulo, que seria o deslocamento vertical, dividido por esse outro lado do triângulo aqui, que seria o deslocamento horizontal, nós temos o cateto oposto a esse ângulo daqui, dividido pelo cateto adjacente. E isso é igual à tangente desse ângulo daqui. Então, esse ângulo que essa reta forma com o eixo x, esse ângulo ele define a inclinação da reta. E aí a gente costuma dizer que a inclinação da reta ela é a tangente desse ângulo aqui, que vai ser dado pelo deslocamento vertical dividido pelo deslocamento horizontal. Todos entenderam isso? Qual é essa dúvida? Quando você começa a falar de triângulo, não entendi nada. Tá. Se a gente tem um triângulo aqui e eu tenho um ângulo reto aqui. E aí, aqui eu vou ter um ângulo que eu vou chamar de θ. Certo? E aí o que acontece? Se eu chamar esse lado aqui de A e esse lado aqui de B, você conhece a relação que fala que a tangente do ângulo θ é igual a o A sobre o B? Então, aqui, ó, se eu pegar o meu deslocamento horizontal aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter esse segmento de reta aqui. E se eu pegar o deslocamento vertical, eu vou ter esse outro segmento aqui. E aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus. Consegue perceber a relação do que a gente discutiu aqui com isso aqui? Então, esse comprimento aqui, ó, dividido por esse comprimento daqui, vai te dar a tangente desse ângulo aqui. E a tangente desse ângulo daqui é o que a gente define como sendo a inclinação dessa reta. Então, para calcular a inclinação dessa reta daqui, a gente tem que pegar esse comprimento e dividir por esse comprimento. Ficou mais claro agora? Então, vamos calcular a inclinação dessa reta daí. Então, vamos chamar essa inclinação de MQP, que seria a inclinação da reta que passa pelo ponto Q e pelo ponto P que nós definimos. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, como eu falei, a gente vai ter que pegar esse comprimento daqui. E quanto é que vai ser esse comprimento daqui? Ele vai ser o valor aqui do y nesse ponto daqui, menos o valor do y nesse ponto daqui. Então, eu vou escrever aqui x² menos 1. Então, observa que a coordenada desse ponto aqui, no eixo y, é igual a x². E a coordenada desse ponto daqui, no eixo y, é igual a 1. Então, aqui eu estou fazendo a coordenada do ponto Q menos a coordenada do ponto P no eixo y. Mas vocês observam que nesse caso aqui, do jeito que está aqui a minha reta, esse valor aqui no eixo y, ele vai ser menor do que esse valor daqui. Então, nesse caso aqui específico, eu vou obter um valor negativo, mas isso não vai ter problema, como você vai ver aqui agora. Porque agora eu vou fazer o deslocamento horizontal, que vai ser o x menos 1. Então, eu vou ter aqui x menos 1. Então, observa que, nesse caso aqui específico, o x² menos o 1, que está aqui em cima,
que é a expressão aqui em cima, ele vai ser um número negativo. Mas ao fazer aqui o x, que ele é menor do que 1, menos o 1, aqui embaixo também vai ser um número negativo, que no final vai resultar em um número positivo. Então, tanto faz você fazer 1 menos x quadrado e fazer 1 menos x, que seria de fato esses comprimentos aqui, você vai obter o mesmo resultado se você fizer o contrário, fizer x quadrado menos 1 e fizer o x menos 1. Então, esse valor daqui, ele vai ser a inclinação da reta que passa pelos pontos P e Q. Tranquilo até aqui? Por exemplo, pegando x igual a 1,5, o ponto Q vai ser o ponto 1,5 na coordenada x e na coordenada y vai ser 1,5 ao quadrado, que é igual a 2,25. Então, isso aqui é um ponto que pertence à parábola. Aqui no nosso gráfico, esse aqui eu peguei 1,5 que vai estar por aqui. Então, esse ponto que a gente tomou como exemplo seria um ponto no lado de cá do meu gráfico. Seria algo mais ou menos assim. O x aqui, né? Aí aqui seria mais ou menos o x igual a 1,5, e aí o ponto estaria aqui. Então, é esse exemplo que nós estamos tomando. Então, para esse valor de x, para esse ponto Q, nós vamos obter a seguinte inclinação. MQP igual a 2,25 menos 1 sobre 1,5 menos 1. Aqui eu botei o 2,25 no lugar do x quadrado, menos o 1. E aí, no lugar do x, eu botei 1,5 menos o 1. Então, isso aqui é a coordenada y do ponto Q. Isso aqui é a coordenada x do ponto Q. E aí, fazendo essas contas aqui, obtemos 1,25 sobre 0,5. E isso é igual a 2,5. Então, a inclinação da reta que passa pelo ponto P11 e do ponto Q, 1,5, 2,25, é igual a 2,5. Beleza. E podemos fazer esse cálculo aqui para diversos valores de x. E aí, ao fazer isso, vamos obter, por exemplo, se x é igual a 0, você vai ter que a inclinação é 1. Se x for 0,5, a inclinação é 1,5. Se x for 0,9, a inclinação vai ser 1,9. Se x for 0,99, a inclinação vai ser 1,99. Se x for 0,999, a inclinação vai ser 1,999. Então, observa que eu estou tentando pegar valores de x cada vez mais próximos de 1 e estou vendo qual é a inclinação da reta secante que eu estou obtendo. Então, ou seja, ali eu peguei x igual a 0, calculei a inclinação, aí peguei x igual a 0,9, aí peguei x igual a 0,99, depois x igual a 0,99, e aí com isso eu quero observar se a minha inclinação que eu estou obtendo das retas secantes, ele está se aproximando de algum valor. O que vocês acham? Conforme o valor de x se aproxima de 0,99, quer dizer, conforme o valor de x se aproxima de 1, vocês acham que o MQP está se aproximando de alguma coisa? De 2, né? Observe que eu não poderia colocar o x igual a 1 aqui, né? Você pode falar assim, a gente poderia pegar logo e colocar logo o x igual a 1 e calcular quanto é que é a reta
qual é a inclinação da reta tangente, né? Só que se o x for igual a 1, o que vai acontecer aqui? Vou ficar com a divisão por zero, né? E isso eu não posso ter. Por isso que a gente tem que tomar o limite, a gente tem que ver o que acontece quando o x se aproxima, mas a gente não pode colocar o x exatamente igual a 1, porque senão eu teria uma indeterminação. Então, por isso que a gente vai tentar se aproximar e ver se o resultado se aproxima de alguma coisa. E aí dizemos que a inclinação da reta tangente é o limite das inclinações das retas secantes. E a gente escreve isso como sendo o limite quando Q tende a P é igual a MQP, que é o que a gente está utilizando aqui para a inclinação da reta secante que passa por Q e P, e isso a gente define como sendo M. Então, o M seria a inclinação da reta tangente, que eu estou chamando de M, e aí esse M vai ser o limite das inclinações das retas secantes quando o ponto Q tende ao ponto P, que é a mesma coisa de dizer que o X está tendendo a 1. Então, uma outra forma de você escrever isso daí é o limite quando x tende a 1 de x² menos 1 sobre x menos 1. E isso é igual a 2. Então, observa que isso aqui é a formulazinha que nós estávamos utilizando para calcular o MQP, que é a inclinação da reta secante. E aí, eu fazer o Q tender a P é a mesma coisa de fazer o x tender a 1. Então, o limite disso daqui, que nesse caso daqui é 2, vai ser justamente a inclinação da reta secante. E aí, com essa inclinação e com algum ponto que pertence à reta, que é o caso do ponto 1, 1, que é onde ela é tangente ao gráfico, essas duas informações nos permite construir o gráfico construir a equação da reta tangente à parábola naquele ponto dali. Que aí a gente tem uma formulazinha que fala o seguinte: y menos o valor y do ponto onde a gente quer tomar a secante. Aqui a gente tem o ponto P, ele tem coordenadas 1, 1. Então, se você pega aqui uma variável y menos a coordenada y do ponto, que seria o 1 aqui. Aí a gente diz que isso aí é igual. Agora a gente vai pegar a inclinação da reta que a gente quer construir, que nesse caso aqui é o 2 que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes. Agora eu vou colocar x e vou colocar menos. E aí eu vou pegar a coordenada x do ponto que eu quero calcular essa reta passando por ele. Então, aqui nesse caso aqui, a coordenada x também é 1. É igual a do y, que também é 1. Então, eu vou colocar 1 aqui. E isso nos dá a equação da reta que tem inclinação 2 e passa pelo ponto 1, 1. Aí, se a gente quiser, a gente pode isolar o y aqui e vamos obter que o y é igual a 2x menos 2. Aqui eu fiz a distributiva aqui 2 vezes x, depois 2 vezes menos 1. E aí, esse menos 1 passou para o outro lado somando. Então, eu vou colocar aqui mais 1. E aí, isso nos dá y igual a 2x menos 1. Então, isso é a equação da reta tangente à parábola no ponto 1, 1. Alguma dúvida? Então, quando o x aqui ele tende a 1, aí você vai ter exatamente a reta tangente. E aí, essa reta daqui, que tá desenhada aqui no gráfico, a equação dela
vai ser justamente a equação que nós acabamos de encontrar, que é a equação y igual a 2x menos 1. Então, a gente acabou de ver agora o problema da tangente. Vamos ver agora o problema da velocidade. Então, ó, imagina que você está dirigindo e aí você observa o velocímetro do carro. Então, você está dirigindo lá no trânsito e aí de vez em quando você dá uma olhada no velocímetro. Você percebe que a velocidade ela não fica constante o tempo inteiro, né? Ela varia, né? Aí se você vai parar no semáforo, você vê que a velocidade vai diminuindo, aí quando o sinal fica verde, você vai acelerar, aí a velocidade vai começar a subir, aí se entra um carro na sua frente, você dá uma reduzida, se por acaso o caminho está livre, você dá uma acelerada, a velocidade aumenta. Então vocês percebem que o tempo inteiro a velocidade ela fica oscilando, concorda? E aí a pergunta é: vocês sabem como é que calcula a velocidade média? Por exemplo, se você fizer de uma viagem que tem uma distância de 100 quilômetros e você gastou 2 horas para essa viagem, qual foi a sua velocidade média nessa viagem? Então, você viajou para uma cidade, essa cidade fica a 100 quilômetros de distância e você gastou 2 horas. Alguém aqui sabe me dizer qual é a velocidade média que você... Oi? Que nesse caso vai ser... Você viajou 100 quilômetros e você gastou 2 horas. 100 dividido por 2 dá quanto? 50 quilômetros por hora, certo? Então, a gente sabe calcular a velocidade média, mas vocês concordam que provavelmente, ao longo do percurso, a sua velocidade variou o tempo inteiro, né? Vai ter horas que a sua velocidade ficou muito acima de 50 km por hora e vai ter horas que a velocidade ficou muito abaixo de 50 km por hora. Então, o que essa fórmula nos dá é a velocidade média de todo o percurso. Agora a questão é como que a gente calcula a velocidade instantânea. Você vê que quando você está dirigindo um carro, a velocidade está o tempo inteiro variando. Como é que o carro calcula essa velocidade? Como é que ele mostra essa velocidade lá? Tipo assim, você observa que aquilo ali não é a velocidade média que você vai percorrer em todo o percurso. Aquilo ali ele te mostra a velocidade naquele exato momento. Isso é chamado de velocidade instantânea. E a questão é como que a gente define essa velocidade. Então, suponha que uma bola seja solta a partir do ponto de observação no alto de uma torre que fica 450 metros acima do solo. Então, você está lá em cima de uma torre, numa altura de 450 metros, aí você pega uma bola e larga lá de cima. Você só solta ela assim e deixa ela cair. E aí, a questão pede para você encontrar o seguinte: qual vai ser a velocidade da bola após 5 segundos? Então, assim, a bola vai começar a cair, você vai começar a contar os segundos no relógio, enquanto que você observa ela cair do alto da torre. E aí a pergunta é: quando o relógio marcar 5 segundos que a bola está caindo, qual vai ser a velocidade da bola naquele momento? Vocês concordam que a velocidade, quando você está aqui segurando ela na mão, a velocidade dela é zero, né? Então, na hora que você solta, a velocidade dela ela sai do zero e ela começa a acelerar. E aí a questão toda é, então assim, a velocidade dela ela vai variando ao longo do caminho. Se você pegar e você já sabe que a distância que ela vai percorrer, né, já que você está a 450 metros acima do solo. Oi? Não sei. Vamos tentar descobrir. Então,
Se você larga a bola lá de cima da torre, até ela chegar no solo, ela vai percorrer 450 metros. Então, se você pegar e marcar no relógio o tempo que ela vai levar para poder chegar no solo, e você fazer 450 e dividir por esse tempo que você marcou no relógio, você vai obter a velocidade média que ela percorreu do alto da torre até o solo. Mas isso não vai te dar velocidade instantânea, porque a velocidade vai estar variando ao longo do percurso. E a questão é, qual é a velocidade em exatamente após 5 segundos que você largou a bola? Então, para início de conversa, a gente vai precisar de uma fórmula que vai dar a posição da bola em dado momento. Então, por exemplo, quando você larga a bola do alto de uma torre, após 1 segundo, quantos metros que ela percorreu? Após 2 segundos, quantos metros que ela percorreu? E aí, o cientista Galileu, ele descobriu uma relação entre esse tempo que a bola está caindo e o tanto que ela se deslocou. Existe uma fórmula para isso, que é igual a f de t igual a 4,9t quadrado. Então, por exemplo, após 1 segundo, se você fizer o S de 1 aí, você vai obter 4,9 vezes 1 ao quadrado, que vai ser 4,9. Então, você sabe que após 1 segundo, a bola vai ter percorrido, ela vai ter caído S de 1, que é igual a 4,9 metros. Então, ou seja, no primeiro segundo, ela vai ter caído 4,9 metros. E depois de 2 segundos, então, após 2 segundos de você ter largado a bola, quantos metros que ela vai ter caído? Então, você vai ter que calcular o S de 2. Então, após 2 segundos, a bola vai ter caído aproximadamente 4,9 multiplicado por 2 ao quadrado, que aí, no caso, eu estou substituindo o t por 2. Então, fica 2 ao quadrado. Isso vai dar 4,9 ao quadrado, ou melhor, 4,9 vezes 2 ao quadrado, vai ficar 4,9 vezes 4, que vai dar 19,6 metros. Então, olha só, no primeiro segundo ela caiu 4,9 metros, mas nos primeiros 2 segundos ela vai ter caído 19,6 metros. Então, isso já é um sinal que a velocidade dela está aumentando. Olha só, no primeiro segundo ela deslocou 4,9. Aí, de 1 segundo até 2 segundos, ela deslocou 19,6 menos 4,9, que vai dar quase 15 metros. Então, olha só, ela se deslocou aproximadamente 5 metros no primeiro segundo e se deslocou 15 metros, mais ou menos 15 metros no segundo segundo. Então, você percebe que a velocidade dela está aumentando com o tempo. Todos entenderam o que significa? Um outro exemplo, após 5 segundos, ela vai ter caído 122,5 metros. Então, olha só, a torre ela tem uma altura de 450 metros. Aí você vai largar a bola de lá e vai contar no relógio 5 segundos. Após 5 segundos, ela vai ter caído 122,5. Então, por exemplo, se eu fizer um desenho aqui da torre, e aí supondo que a torre aqui tenha uma altura de 450 metros, e aí você largou a bola daqui, ó. Você largou a bola, então a bola começou a cair. E aí você contou 5 segundos. Aí digamos que após 5 segundos, a bola vai estar aqui, ó.
Então, o que isso aqui está me dizendo é que após 5 segundos, essa distância aqui que a bola percorreu, do início até 5 segundos depois, foi de 122,5 metros. Então, todos entenderam o que significa essa função f de t? Vocês ficam quietos, não sei se vocês entenderam, se está todo mundo sem entender nada. Alguém entendeu? Oi? Não entendi. Não, é assim, na verdade, existe, não sei se você conhece de física, todo o conceito de força, de aceleração. Então, a depender da aceleração, você vai ter uma fórmula diferente. Que no caso, nesse caso daí, é por conta da aceleração da gravidade. A gravidade, ela é uma força, e aí, por conta da aceleração da gravidade, você chega exatamente nessa fórmula daí. Mas, por exemplo, se a gravidade fosse maior ou fosse menor, você teria uma fórmula diferente. Então, dependendo da aceleração que você tem, você vai ter uma fórmula diferente. Essa fórmula aí seria a fórmula para a gravidade. Inclusive, na verdade, isso aí é só uma aproximação, porque a depender se você estiver no nível do mar ou se você estiver em cima de um topo de uma montanha, a gravidade ela é levemente alterada. Então, a gravidade no topo de uma montanha ela é um pouco mais baixa do que a gravidade no nível do mar. Então, para cada uma das situações, uma torre no topo da montanha e uma torre no nível do mar, você vai ter uma fórmula ligeiramente diferente, mas isso aí seria apenas uma aproximação. Então, tranquilo? Então, esse 122,5, ele é a altura que a bola percorreu após 5 segundos de ter sido solta do alto da torre. Então tá, a gente quer calcular a velocidade instantânea que a bola vai ter exatamente nesse momento daqui. Então, se por um acaso a bola tivesse um velocímetro, nesse momento aqui da queda, esse velocímetro dela estaria marcando quantos metros por segundo. Então, isso que a gente quer descobrir. Então, lembrando que a velocidade média é igual à mudança de posição dividido pelo tempo percorrido. Como no exemplo que eu falei, né, a gente viu que se você viajou por 100 quilômetros e você levou 2 horas, né, então você teria a mudança de posição aqui seria os 100 quilômetros que você percorreu. Você estava numa posição e agora você está em outra posição e a diferença entre essas posições foi de 100 quilômetros. E aí dividido pelo tempo percorrido, que no nosso exemplo hipotético foi de 2 horas. Então isso vai te dar a velocidade média. Então, a gente tem uma fórmula que nos dá a posição da bola em qualquer momento. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar, por exemplo, aqui, essa posição aqui vai ser após 5 segundos. Então, eu posso pegar e analisar qual vai ser a posição da bola após 5,1 segundo. Então, ou seja, um pouquinho maior do que 5 segundos. Então, a bola vai estar mais ou menos aqui, ó. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar agora e medir. Então, digamos que essa posição aqui foi a posição que a bola alcançou após 5 segundos, e aqui foi a posição que a bola alcançou após 5,1 segundos de você ter solto ela daqui de cima. Aí eu posso pegar agora e medir essa distância, medir quanto que ela se deslocou daqui até aqui, e dividir pelo tempo que ela levou para poder chegar daqui até aqui, que foi de 0,1 segundo. E aí, com isso, eu vou obter a velocidade média que ela percorreu daqui até aqui. Então, eu vou fazer a posição dela após 5,1 segundo, menos a posição dela após 5 segundos, dividido pelo tempo que ela levou para percorrer essas posições. Todos entenderam de onde que eu tirei essa fórmula?
E aí agora, substituindo a minha função S aqui, eu vou obter, para o S de 5,1, eu vou obter 4,9 vezes 5,1 ao quadrado. Aí para o S de 5, eu vou obter 4,9 vezes 5 ao quadrado. E eu vou ter o 0,1 embaixo, que foi o deslocamento do tempo. Se foi a variação que eu tive no tempo. E aí, fazendo essas contas, nós obtemos 49,49 metros por segundo. Então, olha só. Isso daqui é a velocidade média que a bola teve ao se deslocar daqui até aqui. E aí a gente pode montar uma tabelinha para diversos intervalos de tempo. Então vamos lá. Vamos analisar agora o tanto que o percurso que a bola percorreu após 5 segundos que você largou ela até 6 segundos que você largou ela. Então, entre 5 e 6 segundos, se você utilizar essa fórmula que nós utilizamos aqui, colocando 6 no lugar desse 5,1, e aqui embaixo vai ficar 1, que vai ser 6 menos 5, que dá 1. E aí, fazendo essas contas aqui para esses valores, nós vamos obter que a velocidade média dela foi de 53,9. Aí, beleza. Aí vamos tentar agora diminuir esse intervalo. Em vez de ser de 5 a 6 segundos, vamos pegar de 5 até 5,1 segundo, que foi o que nós fizemos nas contas acima. E aí, ao calcular a velocidade, nós obtivemos 49,49. Então, essa foi a velocidade média. A velocidade média que a bola teve entre os tempos 5 segundos e 5,1 segundo. Aí, a ideia agora aqui vai ser tentar diminuir um pouco mais o intervalo de tempo. Então, vamos pegar agora o t entre 5 e 5,05. Então, vamos calcular a velocidade média que a bola teve entre o tempo 5 segundos e o tempo 5,05 segundos. E aí, fazendo essas contas daqui para esses dados aqui, nós vamos obter 49,245. E aí a gente repete a mesma coisa agora para o intervalo de tempo menor ainda, que vai ser um intervalo de tempo de apenas 0,01 segundo. E aí, fazendo as contas, nós obtemos a velocidade média de 49,049. E aí, mais uma vez, pegando um intervalo menor ainda, agora um intervalo de tempo de comprimento de 0,001, nós obtemos uma velocidade média de 49,0049. Então, observe que, à medida que a gente diminui o intervalo, a velocidade média está se aproximando de alguma coisa. Então, assim, no intervalo bem pequenininho, ali de 0,001 segundos, você não consegue nem sequer contar esse tempo de tão rápido que ele é. Você tem uma velocidade média nesse intervalo de tempo muito pequeno de 49,0049 metros por segundo. Então, isso aqui você já pode até considerar como sendo a sua velocidade instantânea. Tipo assim, um intervalo de tempo é tão pequeno que você, não, minha velocidade instantânea é essa. Você pode usar isso aí como uma aproximação. Mas aí, se você continua reduzindo o intervalo, o que vai acontecer é que essa velocidade ela vai tender a um certo valor, que é V igual a 49 metros por segundo. Então, essa seria a velocidade instantânea da bola após 5 segundos de você ter largado ela lá do alto da torre.
E aí a gente consegue formalizar essa discussão que a gente acabou de fazer aqui agora com a noção de limite. Então, a velocidade vai ser igual ao limite quando x tende a 5 de 4,9x² menos 49,49 dividido por x menos 5. Então, só lembrando que, na verdade, isso aqui está errado, isso aqui, na verdade, não é esse o valor aqui. A gente quer pegar a posição dela quando no S de 5, que seria o resultado dessa expressão aqui. E aí, na verdade, o valor disso que a gente calculou aqui em cima é igual a 122,5. Então, isso aqui, na verdade, era para ser 122,5. E aí, calculando esse limite daqui, a gente obtém exatamente o 49, que é a velocidade instantânea da bola após 5 segundos dela estar caindo. E aí, ó, tenta perceber a relação entre esse limite daqui e o limite que nós vimos mais no começo da aula sobre a inclinação da reta tangente, que é mqp igual ao limite quando o x tende a 1 de x² menos 1 sobre x menos 1. Então, você consegue perceber a relação entre esse limite aqui e esse limite daqui? Se a gente for desenhar o gráfico da fórmula da posição, que a gente viu que é f de t igual a 4,9t², isso aqui, o gráfico disso aqui vai ser uma parábola. E aí, se eu pegar aqui o t igual a 5, eu vou ter a posição da bola após 5 segundos, que a gente calculou como sendo 122,5. E aí, observe que a velocidade nada mais é do que a inclinação da reta tangente nesse ponto daqui, ó. Ou seja, o cálculo de velocidade instantâneo é o mesmo problema do cálculo da inclinação da reta tangente. Então, de forma geral, se f de x é uma função qualquer, a gente teria algo como o limite de, quando x tende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Aqui no exemplo que a gente viu aqui da velocidade, esse f de a, esse f aqui é igual a 4,9x². E no exemplo que a gente viu lá da reta tangente, a parábola, a gente fez essas contas com o f de x igual a x². Aí, aqui, né, no exemplo da tangente, você fez, a gente utilizou o a igual a 1, que era o x estava tendendo a 1, e aqui no problema da queda da bola, a gente fez o a igual a 5, que representa o tempo que a gente queria calcular a velocidade instantânea. Então, isso que acabamos de fazer aqui nessa aula, ao tratar os problemas da tangente e da velocidade, nada mais foi do que definir a derivada de uma função. Então, essa inclinação da reta tangente, ou, de forma equivalente, a velocidade instantânea, isso nada mais é do que a derivada da função. Então, a derivada da função, ela é um limite.
Então, isso aqui vocês percebem a importância que é essa questão do limite, porque ela nos permite calcular vários problemas práticos, que você, por exemplo, o cálculo de velocidade instantânea é um problema super prático. Na verdade, o sistema do carro ele faz mais ou menos essas contas que nós fizemos aqui agora. Alguma pergunta?